Olá a todos. Hoje nós teremos uma aula sobre o tema divórcio. Nós trataremos do assunto divórcio, trataremos sobre a definição do divórcio, falaremos sobre as espécies de divórcio, algumas questões muito importantes, práticas em termos de elaboração da própria petição inicial, do próprio procedimento do divórcio. Falaremos do divórcio extrajudicial, que é o divórcio, famoso divórcio feito em cartório. Enfim, das três formas de se divorciar. E também entraremos no tão comentado provimento número 42 de 2019, que foi feito e publicado pela Corregedoria de Justiça do Estado de Goiás, que apesar de ser de 2019, entrou em vigência na segunda quinzena de fevereiro desse ano, que trouxe algumas alterações em relação ao divórcio extrajudicial e onde nós vimos aquela chuva de informações nas redes sociais de que é possível fazer o divórcio extrajudicial no cartório, mesmo com a presença de filhos menores. E aí isso choveu de informações nas redes sociais, né? Foi uma onda aí de muitas pessoas colocando: é possível fazer o divórcio extrajudicial com a presença de filhos menores, a questão de guarda, a questão de alimentos. Mas há algumas observações que nós devemos fazer em relação ao provimento 42, porque não há essa liberdade da forma que foi colocada nas redes sociais. Quem fez a leitura do provimento 42 viu que há algumas condições para que esse divórcio possa acontecer pela via extrajudicial, mesmo com a presença de filhos menores, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer da nossa aula. Bom, nós fizemos uma aula anterior sobre alimentos, eu gosto sempre de falar sobre os alimentos antes da aula de divórcio, e hoje nós vamos falar sobre o divórcio já podendo fazer algumas análises em conjunto, até pela própria possibilidade da gente poder pedir e acumular alimentos em uma ação de divórcio. Mas, enfim, o que é o divórcio? O divórcio é o meio pelo qual se extinguem os laços conjugais que, por sua vez, eles foram firmados por meio de um casamento legal. Então, observem que o divórcio é uma medida dissolutória do vínculo matrimonial válido, que vai importar, por uma consequência, na extinção de deveres conjugais. Aqui a gente tem que fazer uma observação importante, que é diferenciar o divórcio, porque o divórcio ele extingue o vínculo matrimonial que foi firmado por meio de um casamento legal, da dissolução da união estável. Então, às vezes, as pessoas chegam e falam assim: eu gostaria de fazer o meu divórcio. E aí você acaba perguntando: você é casado? Não, eu sou casada, eu moro com alguém há tantos anos. E aí não, mas você casou, você fez um casamento no cartório? E aí você fala: não, eu não fui casado no cartório, mas eu moro como se fosse casado, porque até nós usamos essa terminologia como se casados fossem. A própria, né, a jurisprudência, a lei trata desse termo. E aí a pessoa quer se divorciar, mas na verdade nós sabemos, da área do direito, sabemos que não é possível fazer o divórcio de pessoas, de pessoas que não são casadas. Então, o que nos resta fazer a partir do momento que não há mais a vontade daquele casal se manter em união, e no caso a união estável, o correto não é fazer o divórcio, o correto é fazer a dissolução da união estável. O que eu preciso verificar é se essa união estável ela está reconhecida, se existe algum documento ou algo que a reconhece, ou é simplesmente o fato de existir a união estável. Por quê? Mas isso eu preciso fazer uma ação separada? Se não for reconhecida, eu preciso fazer uma ação separada para fazer o reconhecimento e outra ação para fazer a dissolução? Não. É perfeitamente possível fazer a ação, acumular as duas ações e fazer a ação de reconhecimento acumulado com dissolução de união estável. Então, são questões que, né, pela celeridade, pela economia processual, é uma situação que é possível se fazer. Mas antes de falar, e a gente vai entrar também no campo dessa dissolução da união estável, porque em uma dissolução de união estável nós também discutimos questões que discutimos no divórcio. Então, por mais que o nome seja diferente, divórcio, dissolução de união estável, as questões que são discutidas são praticamente as mesmas. O fim do vínculo, né, a extinção desse vínculo, seja do casamento, seja da união estável. A questão, se tiver filhos, a questão da guarda dos filhos, se vai ser uma guarda unilateral, se vai ser uma guarda compartilhada.
a fixação das visitas, né, do sistema de visitação dos filhos menores, se serão visitas livres, se serão visitas condicionadas a alguns dias, a questão dos alimentos, como serão fixados os alimentos, lembrando sempre que alimentos são fixados por meio... A gente fala no binômio, mas quando a gente observa, a gente tem que verificar que, na verdade, na prática, não podemos levar em consideração apenas o binômio necessidade e possibilidade na fixação de alimentos. Nós temos que levar em consideração também a razoabilidade na fixação de valores referentes à pensão alimentícia, mas a gente vai entrar nesse campo quando eu for falar da elaboração das petições, um campo mais prático, um ponto mais prático da nossa aula. Bom, em relação ao divórcio, merece um certo comentário de que no Brasil, desde a emenda 66 de 2010, que alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, nós falamos em divórcio potestativo. O que é esse divórcio? Como é que funciona isso? Todos aqueles que acompanharam o divórcio, né, o direito de família, de uma forma geral, antes da emenda 66, vai se lembrar que não era tão simples fazermos o divórcio no Brasil antes dessa emenda. Para se divorciar no Brasil antes da emenda número 66, e até peço que façam a leitura da emenda 66, o que ela veio alterar, façam a leitura do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, antes da emenda de 2010 e pós a emenda 2010, vocês vão compreender exatamente os entraves que existiam para se chegar em um divórcio e hoje as facilidades que existem, a mudança que nós tivemos dentro do direito de família nesse campo, que ficou muito simples, muito mais desburocratizada a questão do divórcio. O divórcio hoje é feito de forma mais desburocratizada. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Antes da emenda 66, havia necessidade, por exemplo, de se passar por uma separação, seja 2 anos de separação de fato, seja 1 ano de separação judicial, para só apenas depois chegarmos no divórcio. Então, tínhamos aí o divórcio direto, isso estou me referindo, para quem está acompanhando a aula a partir de agora, estou me referindo a questão do divórcio antes da emenda 66 de 2010, que é uma emenda que merece uma atenção, porque mudou significativamente a questão do divórcio no Brasil. Então, antes dessa emenda, havia necessidade de se comprovar várias situações. Eu precisava alegar, por exemplo, alguns motivos para o fim do casamento, havia necessidade de ocorrer um tempo de separação, se fosse de fato de 2 anos, para se chegar no divórcio direto, ou então uma separação judicial de 1 ano, para depois fazer a conversão em separação em divórcio. Então, havia algumas regras que, não vou dizer, alguns entraves para se chegar no divórcio especificamente. O que acontece com a emenda 66 de 2010? A emenda 66, ela altera o texto constitucional e diz o seguinte, o divórcio, o casamento será dissolvido pelo divórcio. Então, nós não encontramos mais essas regras de separação prévia para que se chegue num divórcio. Algumas pessoas sempre me perguntam, professora, mas então a separação, ela foi revogada no Brasil? Bom, apenas uma lei pode revogar uma outra lei. Nós não tivemos algo expressamente dito. A separação fica expressamente revogada a separação judicial, o Instituto da Separação Judicial no Brasil. Então, se alguém quiser fazer uma separação, é possível. A questão é que a lei facilitou o divórcio. Então, as pessoas preferem que já fazer o divórcio, que é aquele fim, né, último naquele objetivo, e não precisar passar por uma separação judicial. Mas, em termos de conhecimento, nós temos que saber que não há nada que tenha revogado o Instituto da Separação Judicial. Tanto que, até a própria separação de corpos, e nós sabemos que, com o CPC de 2015, houve uma alteração, até em relação às ações cautelares, e a separação de corpos era uma cautelar nominada, isso acabou desaparecendo com o CPC de 2015, e esse pergunta, professora, existe ainda o Instituto dessa separação de corpos? Se vocês forem até num cartório hoje, vocês conseguem fazer perfeitamente conseguem fazer uma declaração de separação de corpos para regularizar a saída a separação dessas pessoas mesmo, até que se faça um divórcio. Então, nós não podemos afirmar que a separação ela foi abolida, foi extinta
do direito brasileiro. Mas continuando aqui o nosso raciocínio, eu disse a definição do divórcio e agora a gente parte para as espécies de divórcio. Então, nós temos aqui algumas espécies. Eu costumo fazer a seguinte divisão. Nós temos o divórcio litigioso e temos o divórcio consensual. Existem essas duas formas de se divorciar. Ou você vai ter um litígio, ou você vai ter acordo nos termos daquele divórcio. Agora, dentro do divórcio consensual, nós temos a situação de se poder fazer esse divórcio consensual judicialmente, ou seja, haver a necessidade de homologação do Poder Judiciário nesse processo de divórcio, ou extrajudicialmente, que foi algo que veio no nosso direito para inovar e que permite que separações, a extinção de união estável, divórcios, sejam feitos de forma extrajudicial e isso é feito no âmbito de um cartório. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse divórcio extrajudicial. Então, temos aí algumas, essas espécies, que é o divórcio litigioso, é uma espécie, o divórcio judicial consensual e o divórcio consensual também, porque para se fazer extrajudicialmente eu preciso do consenso, eu preciso do acordo. Então, temos o divórcio consensual judicial e o divórcio extrajudicial também consensual. Então, temos essas espécies de divórcio previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos falar primeiro do divórcio judicial consensual. É aquele que está previsto no artigo 731 do Código de Processo Civil. Então, vamos falar do mais simples e depois nós vamos fazendo os desdobramentos mais complexos. O divórcio judicial consensual é aquele divórcio em que o casal, eles possuem acordo sobre os termos do divórcio, não é só apenas em relação ao fato de se divorciar. Exemplo, se você tem uma situação em que o casal quer se divorciar, se você tem uma situação em que o casal tem acordo em relação à guarda de filhos, tem acordo em relação à visita de filhos, mas você não tem acordo em relação à pensão alimentícia e tem acordo em relação a bens, então você não tem um divórcio consensual. Se você pedir um divórcio consensual judicialmente, ajuizar uma ação de divórcio consensual, você precisa ter acordo em todos os pontos daquele divórcio. Enfim, quais são os principais pontos? Aqui, primeiro, no divórcio judicial consensual, até em razão dessas alterações no texto constitucional, com a emenda 66, exclui-se a necessidade de se comprovar tempo de separação de fato, então não preciso mais comprovar tempo. O casal vai lá, se casou num dia, no outro dia, se for da vontade deles, podem ir lá e fazer o divórcio. Então, não há necessidade de se comprovar tempo de separação de fato. E da mesma forma, por não haver essa necessidade, nós não temos a produção de prova testemunhal no divórcio judicial consensual. Nós estamos falando de um procedimento especial, e as nossas aulas todas envolvem procedimentos especiais. Nós estamos falando de um procedimento especial de jurisdição voluntária. E quem se lembra lá das aulas de teoria geral do processo, vão se lembrar que nos procedimentos de jurisdição voluntária nós não falamos em partes, nós não falamos em lide, nós não falamos em conflito, nós falamos em interessados, nós falamos em interesses, nós falamos em pedidos de homologação judicial, nós não temos a lide, nós não temos aquele conflito de interesse. Então, é uma ação que é ajuizada em que, mediante o acordo de vontade desses interessados, que é o casal, eu apresento para o juiz aquelas condições em que será feito o divórcio, ou para o juiz ou para a juíza, e isso vai ser homologado por sentença. Na prática, posso dizer para vocês que vocês podem encontrar duas situações. Quando vocês ajuizam uma ação de divórcio judicial consensual, vocês podem ter dois tipos de sentença. Uma sentença que vai repetir exatamente os termos do divórcio que vocês colocaram ali na petição inicial e vai só homologar o divórcio de vocês, que vocês pediram. Ela não vai só homologar, ela vai repetir os termos daquilo que você colocou na petição inicial, vai ficar bem especificado na sentença, ou você pode ter uma sentença em que vai só homologar os termos da sua petição inicial. Então, você tem uma sentença aqui que não é muito específica em relação aos termos do divórcio, mas vai homologar aquilo que você, porque a sua petição inicial é um documento,
é um ato processual que abre, né, que vai até abrir o processo, um ato processual formal, solene, que tem os seus pedidos, o seu pedido é exatamente a homologação judicial daquilo que você colocou na sua petição inicial. Então, a sentença vai fazer a homologação judicial daquilo que foi colocado. Esse é o divórcio consensual, tá? Que tipo de pedido que vai gerar em torno, que tipo como que se constrói uma petição inicial de divórcio judicial consensual? Nós temos aqui a seguinte situação. Nós não temos um contra o outro. Então, vejam bem, nós temos um endereçamento, vamos seguir aqueles requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo que trata da estrutura básica das petições iniciais. São requisitos que devem estar nas petições iniciais, e é um artigo que é aplicado subsidiariamente aos procedimentos especiais, a todos os procedimentos, salvo aqueles casos em que há regras mais específicas para a elaboração de petição inicial. Então, nós começamos a petição inicial com o endereçamento, e aqui nós temos uma competência em razão da matéria muito específica, porque você vai endereçar para uma vara de família, mesmo que seja consensual, a não ser casos em que não tenha a vara de família específica né, na comarca, ou casos que você tem vara única, por exemplo. Então, você vai endereçar para a vara única, mas, enfim, não tendo vara única, vocês trabalham com o que tem, mas tendo a vara específica, é a vara de família. E aí você tem a qualificação das partes, dos interessados, na verdade. E aí você vai fazer a qualificação que é um pouquinho diferente, porque nós estamos habituados sempre a ajuizar a ação de um contra o outro, uns contra outros, se for em caso de litisconsórcio. Nesse caso aqui, não. Aqui você tem duas pessoas que estão ajuizando essa ação, então você tem o nome de alguém, a qualificação, e o nome de outra pessoa com a sua qualificação, vem, nos termos do artigo 731 do Código de Processo Civil, ajuizar a presente ação de divórcio judicial consensual nos seguintes termos. Então, você não tem aqui aquela regra de um contra o outro. E aqui, para quem já viu uma petição inicial de divórcio consensual, vai se lembrar, quem não viu, vocês podem até mentalizar aí, vai ser possível compreender. Ela se assemelha muito a um contrato. Tem pessoas que até gostam de dividir por tópicos. Então, por exemplo, do casamento. O casal, os interessados, os requerentes, contraíram matrimônio no dia X, conforme documento, conforme certidão de casamento. E a certidão de casamento é um documento obrigatório para se colocar nessa ação de divórcio judicial, conforme documento em anexo, conforme certidão de casamento. Então, você apresenta os dados desse casamento. Alguns já colocam sobre os filhos nesse tópico, tem outras pessoas que já colocam assim, dos filhos. Eu já vi também da prole, eu prefiro utilizar, né, dos filhos. E aí colocam no casal, né? Tem os filhos, faz a descrição, filhos menores, nome, nascido conforme certidão de nascimento ou conforme documento específico que comprova essa filiação desses menores, conforme documento em anexo. E aí a gente passa já para outras questões da guarda. E aqui, lembrem-se que nós estamos falando de algo que tem acordo, de algo que tem consenso. Então, estamos construindo uma petição inicial que tem esse consenso. Então, da guarda, fica estabelecido. Então, os requerentes informam que manifestam sua vontade de que a guarda dos filhos seja fixada de forma unilateral para a genitora ou para o genitor. Não necessariamente precisa ser para a genitora, pode ser que seja para o genitor. Isso vai depender do acordo de vontade entre as partes. Nós estamos falando de um divórcio consensual, então as pessoas entraram aqui num acordo de como vai ser feita a fixação dessa guarda. E aí vocês vão ter que mencionar o direito de visita, porque se é uma guarda que foi fixada de forma unilateral, o outro genitor ou genitora, ele tem direito de visitar essas crianças. Então, vocês podem apresentar, tudo é dito, esse é o ponto interessante. Tudo é dito, tudo é colocado, é falado na petição. Então, vai ficar aquilo que vocês disserem. Então, se vocês colocarem o direito de visita será livre, vai ficar que o direito de visita será livre. Então, fica livre entre o casal a combinação de pegar os filhos nas datas que eles bem entenderem. Agora, vocês podem apresentar um plano de visitação nessa petição inicial. E aí, vocês vão ter que colocar das visitas. E vocês colocam da forma que for acordado entre o casal.
estamos falando de algo que tem acordo. Então, as visitas dos menores ocorrerão de formas alternadas, semanalmente, de 15 em 15 dias, aos finais de semana. Então, existe a possibilidade de você colocar as visitas muito específicas, por exemplo. Então, você coloca, o genitor poderá buscar o menor nas sextas-feiras, às 18 horas, devendo devolvê-los na casa da genitora, isso é um exemplo. No domingo, às 20 horas, enfim. Há várias formas de se fixar essa visita, são as partes que vão dizer, os interessados que vão dizer a forma de visitação para você poder colocar nesse plano de visita que a gente coloca na petição inicial, porque esse vai ser homologado e vai ser homologado da forma que vocês colocarem, tá? Só não podem esquecer de que vocês vão ter que mencionar, se for livre não, mas se tiver essa especificação em relação às visitas, vocês vão ter que colocar a questão dos feriados, a questão dos aniversários dos menores, a questão das férias, se é a primeira quinzena com quem, a segunda quinzena com quem, se é quinzena mesmo, né, porque é isso que vai ser acordado entre os interessados, entre os genitores, a questão das festividades de final de ano, Natal com um, Ano Novo com outro, e por aí vai. Assim sucessivamente, estamos falando de um divórcio que é consensual. Bom, em relação à pensão alimentícia, na aula de alimentos, nós vimos que alimentos são irrenunciáveis, mas essa regra não se aplica entre cônjuges e companheiros. Então, no divórcio, é perfeitamente possível que cônjuges, e no caso de dissolução de união estável, companheiros digam que renunciam direito à pensão alimentícia, mas são irrenunciáveis em relação aos filhos menores. Então, aqui vai ter que ser fixado um valor de pensão alimentícia. Se vocês estão trabalhando com consenso, com acordo, vocês já têm aqui uma ideia de valor de pensão alimentícia. A ser pago por quem, em tal dia, na conta de quem. Isso tudo tem que ser colocado na petição inicial. A única sugestão que eu dou em termos práticos para vocês é que a gente sempre utilizou muito valores, então eu poderia colocar, o genitor pagará aos filhos menores, para cada um, o valor de R$ 1.500, por exemplo. A única coisa que eu sugiro é que, atualmente, na prática, é usual se colocar percentuais. Então, eu já vi até casos de emenda de petição inicial, até para apresentar uma situação para vocês da vida prática, para colocar esses valores em percentuais. Como assim? Ao invés de colocar o valor de R$ 2.000 ou R$ 1.500, colocar 150% do salário mínimo ou 215% do salário mínimo, é uma forma mais usual na prática de se colocar em uma petição inicial, e vou até registrar aqui que já vi casos de emenda pedindo para fazer essa transformação de valores para percentuais. Não poderia deixar de mencionar algumas situações práticas que a gente observa para vocês que estão estudando esse conteúdo. Então, colocada essa questão dos alimentos, como vai ser pago, o dia que vai ser pago, lembrando daquela nossa aula de alimentos, das características da pensão alimentícia, a gente passa agora para a questão dos bens. Então, suponhamos que o casal não tenha bens, isso precisa ser informado na petição inicial, não basta deixar no silêncio, isso tem que ser dito para o juiz. O casal não adquiriu bens na constância do casamento. Agora, se tem bens, o casal adquiriu na constância do casamento os seguintes bens. Se nós estamos falando de um regime de comunhão, se for de separação, vocês podem mencionar, mas dizer que o regime é da separação, então cada um ficará com seus bens adquiridos na constância do casamento. O que precisa ser dito, o que precisa ser mencionado na petição inicial, não é só jogar uma petição inicial sem dar essas informações e apresentar esses documentos. Vocês apresentam a relação dos bens, suponhamos que estamos trabalhando com um divórcio que tem comunhão de bens, comunhão parcial, comunhão total, enfim. Vocês apresentam a relação de bens e, como é consensual, vocês vão ter que apresentar, entre aspas, um plano de partilha. Como que vai ficar a divisão desses bens? Então, se existem 2 casas, 2 carros, quem vai ficar com a casa X, quem vai ficar com a casa Y, quem vai ficar com o veículo X, quem vai ficar com o veículo Y, quem vai ficar com o dinheiro que está na conta, depositado em conta, quem vai ficar com a empresa, quem não vai ficar com a empresa, os lucros da empresa serão... Então, isso é apresentado, só lembrando os direitos de 50% para cada um. Mas é possível abrir mão um pouquinho mais? É possível abrir mão porque nós estamos falando de um divórcio aqui que é consensual. Então, é perfeitamente possível que haja um acordo, suponhamos que existe um exemplo, tá? Existem bens, existe empresa,
e simplesmente o cônjuge vira e fala, né, eu vou deixar as casas para ela e quero ficar só com a empresa, porque com a empresa eu consigo movimentar, mas deixo todos os bens. Só que, claro, que vai ser feita aí, ainda mais que tem menor envolvido, o Ministério Público vai fazer uma análise aí sobre essa partilha, para ver várias questões que podem estar acontecendo, e tendo a manifestação favorável do Ministério Público, porque temos a presença de menores envolvidos, isso vai ser homologado por sentença. Então, divórcio consensual, você precisa fazendo nessa estrutura, e aí partes para uma fundamentação jurídica, e a fundamentação jurídica é o artigo 731 do Código de Processo Civil, a gente passa agora para os pedidos. Então, aqui vocês vão pedir o quê? Isso é muito simples, vocês vão pedir a homologação judicial dos termos do divórcio que vocês mesmos construíram. Então, vocês apresentam aquilo ali e pedem a homologação judicial, porque estamos falando de um procedimento de jurisdição voluntária. Peçam a intervenção do Ministério Público, porque um dos principais motivos para esse divórcio estar, né, consensual, judicializada, porque existe a presença de menores, de incapazes, e sabemos que a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. E quando vocês forem colocar o valor da causa, aqui eu tenho umas observações importantes. Como que fica o valor da causa em uma ação de divórcio? Estamos falando de um divórcio consensual, então vamos trabalhar com hipóteses. Suponhamos que não tem bens. A única coisa que tem são filhos e pensão. Qual vai ser o valor da causa nessa ação? O valor da causa lá no final, tá? Porque vocês vão pedir a homologação e vão ter que colocar o valor da causa. Toda causa será dado um valor, está no Código de Processo Civil, mesmo que seja para fins de alçada, para fins fiscais. O valor da causa vai ser o valor dos alimentos. E nós estudamos na aula de alimentos que o valor da causa dos alimentos é 12 vezes aquela parcela que vocês estão pedindo. Então, se vocês aí, convertendo no percentual, estão pedindo R$1.000 de pensão alimentícia, o valor da causa nessa ação de divórcio, por não ter bens, vai ser R$12.000. Então, nesse ponto é muito simples. Então, vamos supor agora que nós estamos trabalhando com um divórcio que tem bens e que tem alimentos. Como que fica o valor da causa? O valor da causa é o valor dos bens, isso é fato, o valor da causa é o valor dos bens, e a questão dos alimentos entra no valor da causa? Entra. E posso dizer para vocês que já vi emenda, casos de emenda à petição inicial, porque colocou só o valor dos bens no valor da causa e não acrescentou 12 vezes a parcela de alimentos daquilo que estava sendo pedido. Então, vamos trabalhar com a seguinte situação. Suponhamos que tem R$100.000 de bens, um divórcio, R$100.000 de bens. E suponhamos que vocês estão pedindo R$1.000 de pensão alimentícia, os filhos, para os filhos, né? Os filhos estão pedindo o valor de R$1.000 a título de pensão alimentícia, ou o filho, ou a filha. Como que fica isso? O valor da causa vai ser os 100.000, que é o valor dos bens, mais 12 vezes aquele valor daquela parcela. Então, vai ser 100.000 mais 12.000, só que vocês não vão escrever 100.000 mais 12.000. Vocês vão colocar R$112.000, que com certeza o magistrado ou a magistrada que receberem essa petição inicial vão compreender, porque vocês vão colocar o valor total dos bens e vai perceber que vocês estão pedindo R$1.000 de pensão alimentícia e sabe que é vezes 12, então vocês não terão problema. Por que eu sempre dou essas dicas para evitar emenda? Gente, nós sabemos que o prazo de emenda são 15 dias, mas na prática, uma emenda, petição inicial, ela pode atrasar o processo por meses. Então, se a gente já faz algo que vai ser, que não vai ter emenda, que vai ter um prosseguimento normal, a gente ganha tempo e evita um certo atraso aí que pode trazer prejuízo para as partes envolvidas, para os interessados envolvidos, tá bom? Bom, feita essa análise do divórcio judicial consensual, agora a gente passa. Eu vou deixar o divórcio extrajudicial por último para a gente poder falar do provimento, o famoso provimento 42, tá? A gente passa agora para o divórcio litigioso. Aqui sim, aqui no litigioso nós temos realmente problemas para resolver, nós temos litígio, não é algo que é tão simples como eu falei agora, mas também não é impossível de se resolver e para isso que nós existimos. Então vamos lá. Procedimento do divórcio litigioso. A primeira observação. Isso nas aulas, a gente está aqui trabalhando num sistema remoto de aula e eu sempre falo nas aulas, não percam o hábito de quê? De fazerem as anotações como se vocês estivessem assistindo essa aula de forma presencial.
E aqui nós temos uma observação importante em relação ao divórcio litigioso que merece anotação de quem está fazendo essas anotações. E corre lá que dá tempo de pegar esse caderno para poder fazer a anotação, ou depois vocês voltem, porque vai ficar disponível. O bom da aula que é disponibilizada no YouTube é que vocês podem assistir a aula várias vezes, o que não acontece com a aula presencial. Assistiu ali e acabou. Então, vocês podem voltar aqui e ouvir a minha voz umas 50 vezes, olhar para mim umas 50 vezes, se vocês quiserem, para ouvir aquele trecho que vocês perderam, ficaram com alguma dúvida. Mas, enfim, já deu tempo de buscar algum papel aí, alguma coisa para vocês poderem anotar. É o seguinte, eu falei para vocês que o divórcio judicial consensual ele tem um procedimento especial previsto no artigo 731. Já o divórcio litigioso, o procedimento que vocês vão utilizar para o divórcio litigioso é o procedimento das ações de família. Esse procedimento das ações de família, ele veio com o CPC de 2015, ele alterou muitas questões na lei do divórcio e a gente fundamenta o nosso divórcio litigioso nos procedimentos da ação de família. Onde que está isso no Código de Processo Civil? No artigo 693 do Código de Processo Civil, vocês vão encontrar o procedimento das ações de família. Então, observem que a fundamentação jurídica do divórcio consensual judicial é o artigo 731 do CPC. Já o procedimento do divórcio litigioso já é o artigo 693 do CPC, que é o mesmo procedimento das ações de família de uma forma geral. Na aula de alimentos, eu pedi para vocês fazerem uma anotação, e isso agora vai cair exatamente na aula de divórcio. As ações de família só se aplicam a procedimentos contenciosos, não se aplicam a procedimentos de jurisdição voluntária. Então, por isso que nossa ação de divórcio litigioso ela vai ser fundamentada e vai seguir o trâmite das ações de famílias previstas no artigo 693 do Código de Processo Civil. Então, vocês, analisando aquela... observem agora que a gente tem uma petição inicial um pouco diferente. Claro que a gente tem o endereçamento para a vara de família, só que aqui nós já, como temos lide e litígio, temos partes. Então, é uma parte contra a outra, né, em face da outra, enfim. Vai ter a teoria que vocês adotam aí do em face ou contra, e ambas estão corretas. A gente tem já uma mudança aqui na qualificação. Então, vocês qualificam o autor de acordo com as regras do 319 do Código de Processo Civil, com todas aquelas informações que são exigidas, e vocês veem, nos termos do artigo 693 da Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 6º, toda a fundamentação jurídica que vocês querem colocar nessa ação de divórcio, vem ajuizar a ação de divórcio litigioso em desfavor de, em face de, contra, e aí coloca a outra parte, seja quem for. Se vocês estão atuando em nome por exemplo, do cônjuge, essa questão do nome é interessante, depois eu até vou contar uma situação para vocês. Mas do homem, por exemplo, aí vocês vão ajuizar em face de uma mulher, enfim. Independente de quem vocês estão atuando aqui nesse divórcio, se é para mulher, enfim, vocês estão trabalhando com pessoas, tá? Coloquem isso. Independente do lado que vocês estiverem, o importante é que vocês construam a qualificação dessas partes no processo da forma em que é exigida no 319 do Código de Processo Civil, porque recebida a petição inicial, tomadas todas as providências em relação a possíveis tutelas de urgência que vocês peçam. Mas eu posso pedir a fixação de alimentos provisórios, de alimentos nessa ação de divórcio? É possível já, nenhuma ação de divórcio, pedir a fixação dos alimentos a título de tutela provisória, a título de tutela de urgência. Então, quando o juiz recebe aquela ação de divórcio, ele já verifica a situação ali de menores ou até para o próprio requerente, será fixado o valor da pensão alimentícia a título de tutela e é possível perfeitamente pedir. Então, tomadas essas providências referentes à tutela provisória, o juiz ele vai ordenar a citação do réu, que isso já é um procedimento das ações de família, né, uma regra específica, para comparecer em audiência de mediação e conciliação, porque você já demonstrou, na petição inicial, vai demonstrar o interesse ou desinteresse na realização dessa audiência de mediação, é um requisito da petição inicial, nos termos do artigo 319, e isso é observado e disposto no artigo 694, tudo isso que eu falei para vocês está previsto no artigo 694. Agora, um ponto bem curioso no procedimento das ações de família, que vai se aplicar à ação de divórcio litigioso. O mandado de citação vai conter apenas os dados necessários
o dia da audiência. O que é diferente aqui nas ações de família que acaba atingindo o divórcio litigioso? O mandado, quando o réu recebe, o requerido recebe, ou a requerida, ele é desacompanhado de cópia da petição inicial. Então, a gente sempre trabalhou com a questão de contrafé, de cópia de petição inicial para outra parte, quando ela é citada, recebe lá a citação com a cópia dessa petição inicial. É uma característica das ações de família, vocês podem encontrar lá no 693, 694 e seguintes ali, que o mandado ele é desacompanhado de cópia da petição inicial. Então, a pessoa vai para a audiência de mediação sem essa cópia. Ah, professora, mas a pessoa não pode ter acesso ao processo antes? Não, o código não diz isso, a pessoa pode ter acesso ao processo. Quando a gente estava aí participando dos eventos em relação à reforma do CPC de 2015, a gente ouviu até das próprias pessoas que estavam fazendo essa reforma, de que a ideia é que não haja conhecimento prévio, pelo menos receber esse conhecimento prévio, para a pessoa ir mais desarmada para a audiência de mediação. Mas é possível que o réu, que o requerido, que a requerida tenham acesso ao processo antes da audiência a qualquer tempo. Qualquer lei que vedasse esse acesso ao processo violaria princípios constitucionais e com certeza teríamos uma situação de nulidade. Então, não pensem que o fato do mandado ir desacompanhado da petição inicial significa que a pessoa não pode ter acesso ao processo. Ele pode ter a qualquer tempo acesso ao processo, se dirigindo à própria escrivania, à vara de família, ou por meio de códigos de acesso ao processo, porque ele é uma pessoa interessada, ele é parte, mas o mandado vai desacompanhado de cópia dessa petição inicial. Mas ele pode examinar o conteúdo a qualquer tempo. A citação vai ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data designada para audiência de mediação. Essa citação ela é pessoal, tá? Até para quem está fazendo as anotações, a citação ela é feita na pessoa do réu. Na audiência, as partes obrigatoriamente devem estar acompanhadas de seus advogados para essa audiência. Essa audiência de mediação ela pode se dividir em tantas sessões forem necessárias para viabilizar a solução consensual. A gente sabe que uma das características do Código de Processo Civil é exatamente tentar se obter a conciliação e a mediação a todo tempo. Então, mesmo quando fazemos esse processo de natureza litigiosa, essas sessões de mediação elas podem se dividir em quantas forem necessárias, se for observada a possibilidade de se obter uma conciliação, uma mediação e tirar essa litigiosidade, dar o consensualismo para esse divórcio que inicialmente é litigioso. Não realizado o acordo, então, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, que é aquele que vocês já estudaram lá no Direito Processual Civil 2, a gente estuda o procedimento comum, que está previsto no Código de Processo Civil. Resposta do réu, 15 dias, saneamento, possibilidade de réplica, saneamento do processo, estudo após a audiência de mediação. Se for necessária instrução processual, busca de informações em relação a rendimentos, para fixação de pensão alimentícia, todos os meios de prova admitidos em direito, a própria audiência de instrução e julgamento, até se chegar em uma sentença. Uma grande dúvida que sempre acontece, já vou até antecipando, é o seguinte: professor, eu já vi algumas ações de divórcio ter algumas sentenças no meio do processo, sem ser a sentença final ali. É possível isso? Bom, geralmente quando se fala nisso, fala-se nas sentenças parciais de mérito. O que são essas sentenças parciais de mérito? Suponhamos que vocês estão num divórcio litigioso. Vocês observam que o litígio não é nem no divórcio. O casal quer se divorciar. O litígio está o quê? Na guarda dos filhos. Ou o litígio está na visita dos filhos. Ou o litígio está nos bens, na divisão dos bens. É possível que o juiz já sentencie o divórcio, porque você desembaraça a vida pessoal das pessoas. A pessoa quer contrair novo matrimônio, tem que estar divorciada, se ela for esperar até resolver tudo, e o processo ele se segue em relação àquilo que há litígio, a guarda, enfim. Às vezes a pessoa quer contrair uma nova, acontece muitas vezes a pessoa quer contrair uma nova união, uma união estável, por exemplo. A pessoa já está em outro relacionamento, ela quer estar em união estável com alguém e está ali com um divórcio judicial, né, pendente, litigioso, não pelo divórcio, mas por questões de guarda, de bens, o juiz já sentencia, já homologa o divórcio como se fosse consensual mesmo,
profere uma sentença parcial de mérito e o processo segue em relação àquilo que está em litígio. Isso é perfeitamente possível, é aquilo que a gente chama de sentença parcial de mérito, tá bom? Isso tudo em relação ao divórcio litigioso. Agora a gente vai para a última espécie de divórcio, que é muito comum acontecer, principalmente agora depois do provimento 42, mas que a gente tem que ter uma certa cautela em relação a esse provimento. Vamos lá. O divórcio judicial extrajudicial é aquele famoso divórcio que é feito em cartório. Primeiro requisito para se fazer um divórcio no cartório extrajudicial é o consenso. Se vocês têm litígio, vocês não têm divórcio extrajudicial. Então, somente mediante acordo entre as partes é possível se fazer um divórcio extrajudicial. Então, quando a gente pega ali, qual que é a fundamentação jurídica desse divórcio extrajudicial? A fundamentação jurídica está no artigo 733 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá. Vamos recordar aqui. Divórcio judicial consensual, 731 do CPC. Divórcio litigioso, procedimento das ações de família, 693 do CPC. Divórcio extrajudicial consensual, artigo 733 do Código de Processo Civil. Então, de acordo com o artigo 733 do Código de Processo Civil, o divórcio consensual, a separação consensual, a extinção consensual de uma união estável, não havendo na regra, tá? Daqui a pouco a gente fala do provimento 42. Não havendo nascitura ou filhos incapazes, essa questão do nascitura até caiu no exame de ordem recentemente, de não se poder fazer divórcio extrajudicial, aí a mulher estava grávida, por haver interesse de nascitura. Não havendo interesse de nascitura e filhos incapazes e observados os requisitos legais, eles podem ser feitos por escritura pública. Cuidado com esse nome, por quê? Porque nas outras espécies de divórcio que nós comentamos agora, tanto judicial, consensual como litigioso, observem que o divórcio, no final ali, nós temos uma sentença. Seja uma sentença que vai homologar judicialmente aquele divórcio, seja uma sentença que vai decretar o divórcio do casal, seja uma sentença que vai condenar alguém a pagar pensão alimentícia para alguém, seja uma sentença que vai estabelecer, fixar a guarda dos filhos, se é compartilhada, se é unilateral, períodos de convivência, partilha de bens, enfim. Mas é sentença, estamos falando de sentença porque falamos de divórcios que são judiciais. Agora estamos falando de algo que não é judicial, é extrajudicial. O documento que nós teremos aqui para formalizar esse divórcio é o que nós chamamos de escritura pública. Mas é uma escritura pública. Gente, se alguém aqui já viu escritura pública de imóvel, tem aquelas escrituras antigas ali que a gente vê às vezes, aquele negócio amarelado. Quando a gente pega ali aquela escritura, vocês vão lembrar, quem já viu, assim, num cantinho vem a escritura do imóvel X, aí tem toda a descrição do imóvel, né, naquela escritura pública. É quase igual aquilo ali para quem já viu uma escritura pública de divórcio. Então, o divórcio extrajudicial ele é feito por escritura pública. Para quem está anotando, essa escritura pública, ela não depende de homologação do Poder Judiciário. O próprio cartório já lavra a escritura pública e por meio da escritura pública você já faz, com aquela escritura pública, a averbação na certidão de casamento. Até lembrando, voltando um pouquinho aqui, lembra que eu falei das sentenças nas outras modalidades de divórcio? Bom, após essa sentença, vai sair um mandado que se chama mandado de averbação. Algumas sentenças já servem como mandado, mas tem que vir escrito nela, tá? Na prática isso tem acontecido. Mas geralmente sai um mandado de averbação, não é assim, saiu a sentença do divórcio, estou divorciada. O que precisa acontecer? Você se casou no cartório, então o fechamento, mesmo sendo judicial, tem que acontecer também no âmbito de um cartório. Com certeza, cada cartório trabalha de um jeito, mas vão pedir o mandado de averbação, talvez a cópia da sentença, talvez até a cópia da petição inicial, já vi alguns cartórios pedirem, para poder averbar o divórcio. Então, vocês têm que pensar o seguinte, para quem nunca viu, existe uma certidão de casamento, vocês nunca verão uma certidão de divórcio. O que vai acontecer é que com essa sentença e com essa escritura pública, vocês vão averbar esse divórcio na certidão de casamento inicial, original. Então, a pessoa, mesmo divorciada,
ela sempre vai ter uma certidão de casamento e no final da certidão de casamento que vem um campo, que é o campo da averbação, que comprova que essa pessoa é divorciada. Mas não pense que existe uma certidão de divórcio. Antes tivesse, mas não existe. Então, a pessoa que se casa 1, 2, 3, 4, 15 vezes, ela vai ter 15, 14 certidões de casamento. Só que no final, nós teremos ali, é tipo aqueles contratos, né? É bem pequenininha ali, quase que ninguém vê, porque a certidão de casamento vem enorme em cima, mas vem a averbação atrás, bem embaixo, do divórcio por meio do processo número tal, 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 ou então por meio da escritura pública, lavrada no livro tal, 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 no cartório X. Enfim, o importante é que haja essa averbação, tá? Então, voltando aqui para o procedimento do divórcio extrajudicial. Ele independe de homologação, né, do Poder Judiciário e ele constitui um título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento até de quantias que estão depositadas. O tabelião ou a pessoa responsável pelo divórcio no cartório, ele só vai fazer a lavratura, só vai lavrar essa escritura pública. Aqui que é o ponto interessante também para quem está anotando. Se houver a presença e a assistência do advogado. Então, o fato de ser judicial não significa dispensa-se o advogado. Então, há também a obrigatoriedade do advogado que vai assinar juntamente com os interessados esse documento que vai sair, essa escritura pública, ou por um defensor público, enfim, onde houver, cuja qualificação e a respectiva assinatura vão constar nessa ata notarial. Depois desse documento que é feito, é entregue a escritura pública e vocês conseguem fazer a averbação do divórcio por meio dessa escritura pública. Uma pergunta muito comum que sempre me fazem é a seguinte: professora, eu necessariamente preciso fazer o meu divórcio extrajudicial onde eu me casei? E essa pergunta ela é interessante, porque as pessoas se mudam. Então, vejam bem, suponhamos que um casal vem de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eles se casaram em Belo Horizonte e foram transferidos por algum motivo para Anápolis ou para Goiânia e querem se divorciar. Não tem filhos, não tem bens, até se tiver bens. Então é um ponto também interessante. A presença de bens impede o divórcio extrajudicial? Não, a presença de bens não impede o divórcio extrajudicial, pelo contrário. É consensual, o máximo que vai acontecer é que na escritura fique consignado como que vai ficar a partilha de bens. Então, a presença de bens não impede o divórcio extrajudicial. Bom, como que ficaria nesse caso? Eu posso fazer o divórcio desse casal no cartório de onde eles moram? Pode. Qualquer cartório que faça o divórcio extrajudicial, vocês podem fazer esse divórcio. Então, vamos supor que vocês estão em Anápolis, estão em Goiânia, vocês podem ir lá no cartório de registro que faz o divórcio, manifestar à vontade. Cada cartório vai ter um procedimento. O que eles vão querer é as informações de como vai ficar na escritura pública, é muito parecido com o judicial consensual, porque vocês vão ter que passar essas informações, cada cartório dita o procedimento, olha, encaminha por e-mail, ou então traz para mim escrito. Nunca vi cartório pedir a formalização de uma petição inicial. Sempre estamos habituados a fazer petição, até quando saiu esse divórcio extrajudicial, muitos advogados ficaram confusos. Será que eu preciso fazer uma petição inicial endereçada para o tabelião? Não. O que o tabelião vai precisar são das informações para poder fazer a escritura. E aí, eu recomendo que vocês conversem com o cartório onde vocês vão fazer, qual que é o procedimento deles. Uma coisa eu posso afirmar para vocês: não vão com o casal diretamente fazer esse divórcio. Geralmente os cartórios trabalham com um sistema de agendamento, eles precisam fazer a escritura de divórcio. Então, eles vão solicitar uma documentação, que é uma documentação muito semelhante à documentação que a gente utiliza para o divórcio judicial. Quando esse divórcio saiu, essa modalidade saiu, não tinha especificamente a relação de documentos. O CNJ, por meio da resolução número 35, e não se preocupem, porque além da aula tem um material de apoio, que eu sempre insiro no ambiente virtual para vocês acompanharem, tem essa resolução e tem até a relação de documentos. Ela tem um artigo 33, a resolução 35 do CNJ, que traz a relação de documentos necessários para o divórcio extrajudicial. Então, se pede essa relação de documentos e as informações. Quais informações? Casou quando? Há quanto tempo está separada ali? Né? Acaba que se menciona. Não tem filhos. Tem bens. Quais bens?
Vai ter pensão entre cônjuges? Não vai ter? Vai ter, é quanto? Então, isso é como se fosse o judicial, só que aqui é extrajudicial. Ah, tem X bens, como que vai ficar a partilha desses bens? Então, isso tem que ser apresentado para o tabelião para ele poder fazer a escritura pública. O que acontece? Vai ser agendado um dia, geralmente pede-se para se levar testemunhas, 2 testemunhas, da mesma forma que pede para casamento, pede também para o divórcio. E o advogado, então lá no dia vão as pessoas, né, os cônjuges, testemunhas, geralmente, e o advogado. Lá, quando chega lá no dia que o cartório marcou, não é uma audiência, é um momento, num local mais reservado, em que o tabelião ou a pessoa responsável faz a leitura da escritura para confirmar se é aquilo mesmo, se são aquelas condições mesmo. Pode ter alteração na hora? Pode, é só avisar ali que é feito na hora a alteração. Por exemplo, ficou acordado entre cônjuges um pagamento de pensão de R$2.000, vai acordar 5.000, por exemplo, né? Que é difícil acontecer, mas vai que acontece. Então, já pode fazer a alteração do valor ali na hora e já sai a escritura na hora já corrigida. Então, é importante fazer essa leitura dessa escritura pública antes, porque uma vez assinado, vai sair essa escritura pública para fazer esse mandado né, para vocês, não um mandado, a escritura já serve para fins de registro, de averbação e alteração na certidão de casamento dessa pessoa, tá? Então, essas são questões muito importantes para a gente saber em relação ao divórcio extrajudicial. Eu não poderia deixar de falar do tão comentado provimento 42 de 2019, porque nós vimos uma chuva nas redes sociais de que entra em vigor o provimento 42, ou então nem aparecia o provimento, aparecia assim: a partir do dia tal é possível fazer o divórcio extrajudicial com filhos menores. Então, eu posso ir no cartório já fazer o divórcio mesmo tendo filhos menores. A gente precisa ler o provimento 42, porque assim que vocês fazem a leitura, vocês vão compreender o que eu vou dizer agora. Não é bem assim a questão. Não é, olha, um casal tem filhos menores, 2 filhos menores, agora eu quero fazer no cartório, porque eu li em algum lugar que pode ser feito no cartório. Não, se você chegar no cartório, olha, até se o advogado for lá fazer, é um casal que tem 2 filhos menores e a gente quer fazer o divórcio aqui. O divórcio, ele realmente pode ser feito. Essa notícia está correta. Então, o divórcio, ele vai ser feito, ele pode ser feito. Só que o cartório vai exigir de vocês uma questão, um documento aí interessante. Vai pedir que vocês apresentem a comprovação que a questão envolvendo a guarda, alimentos, os interesses dos menores já estão judicializados. Então, não se assustem se vocês forem fazer um divórcio dessa forma, com filhos menores no cartório, e lá no tabelião virar para vocês e falar assim: sim, a relação de documentos é essa, e eu preciso do número do protocolo do processo que foi ajuizado lá na vara de família para discutir a questão dos interesses dos menores. Aí você assusta, falar, mas não entendi. Então peraí, eu não posso. Não, poder pode. As notícias foram veiculadas da forma correta. Só faltou pequena observação de que para eu fazer esse divórcio no cartório com a presença de filhos menores ou incapazes, eu preciso da prévia comprovação do ajuizamento da ação em que vai ser discutido o interesse do menor. Nós temos que lembrar o seguinte: esses interesses, há necessidade de intervenção do Ministério Público. Então, o divórcio, o que fez foi fracionar, foi mudar, que vai separar. Eu posso sim divorciar no cartório, mas traz para mim a comprovação de que as questões dos menores estão sendo discutidas no processo número X. Então, esse é o provimento 42. O provimento 42 não abriu e libertou definitivamente essa possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial com filhos menores. Simplesmente facilitou o divórcio nesse caso, mas é exigida a prévia comprovação da judicialização na vara de família das questões envolvendo os interesses do menor, seja em relação à guarda, seja em relação às visitas, seja em relação aos alimentos, porque isso não vai ser decidido única e exclusivamente no cartório. Isso precisa de um processo judicial. Então, recomendo a leitura do provimento 42/2019, para vocês compreenderem melhor que não é tão livre assim. O que aconteceu foi facilitar mais o divórcio
nessas situações. Ah, mas qual que é a grande vantagem nisso? Geralmente, são para aquelas situações em que a pessoa está com muita urgência de se casar de novo, a pessoa quer desembaraçar esses impedimentos em relação ao matrimônio, então facilitou-se, porque você separou aqui a questão do divórcio com essa questão envolvendo os interesses do menor. Mais uma vez, eu vou lembrar que não é em todas as situações que fazemos o divórcio, a gente tem que pensar que em caso de união estável, é a dissolução de união estável, não é divórcio. Divórcio rompe vínculo matrimonial que foi firmado por meio de casamento legal. Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação, porque muitas pessoas podem chegar e dizer uma coisa no lugar da outra. Eu quero me divorciar. Ah, mas você é casada? Casada? Não, eu moro junto há tanto tempo. Você não vai fazer um divórcio, é uma dissolução de união estável. Ah, professora, eu posso fazer, se for consensualmente, essa dissolução de união estável em cartório? Sim, o extrajudicial, o 733, permite tanto o divórcio consensual, como a separação consensual, como a dissolução de união estável consensual, tudo isso pode ser feito no âmbito extrajudicial, no âmbito do cartório. Professora, posso pedir acumulação de alimentos a título de tutela na ação de divórcio? Como eu já disse, é perfeitamente possível pedir, aliás, muito comum pedir. Exemplo, a mulher ajuiza uma ação de divórcio contra um homem. Eles tiveram 3 filhos. Mesmo ela sendo autora da ação, não são os filhos, porque geralmente alimentos para menores, as partes são os menores. Mesmo os filhos não sendo partes daquele processo, é possível que no curso do processo do divórcio seja fixado aqueles alimentos a título de tutela de urgência, de tutela provisória, no curso de uma ação de divórcio ou no curso de uma ação de dissolução de união estável. Tá? Bom, feitas essas considerações, o nosso conteúdo de divórcio por hoje é isso. Nós estudamos a definição, estudamos o divórcio antes da emenda 66 de 2010, depois as mudanças que a emenda 66 de 2010 fizeram no artigo 226, parágrafo 6º, recomendação de leitura. Recomendo a leitura da própria Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 6º, recomendo a leitura da emenda 66, que alterou. Recomendo a leitura do Código de Processo Civil, porque nós estudamos as 3 espécies de divórcio, estudamos o divórcio judicial consensual, previsto no artigo 731, estudamos o divórcio litigioso como sendo ações procedimento das ações de família previsto no 693 do CPC, estudamos o divórcio extrajudicial, previsto no artigo 733 do Código de Processo Civil, e recomendo a leitura principalmente do provimento 42 de 2019, aqui do Estado de Goiás, para que vocês compreendam esse fracionamento, essa separação da possibilidade, sim, do divórcio de pessoas casadas que têm filhos menores ser feito no cartório, mas exige-se uma prévia comprovação da questão dos menores, né, do ajuizamento da ação envolvendo os interesses dos menores, que o tabelião vai pedir para que formalize esse divórcio no âmbito extrajudicial. E aí, passei todas as informações em relação aos procedimentos. Então, com a leitura dos artigos, com a leitura das doutrinas sobre divórcio, tanto do direito civil, como nos procedimentos especiais, livros de procedimentos especiais, o livro do Humberto Teodoro, recomendo a leitura, né, do Fred Didier sobre as ações de divórcio. E daqueles que vocês se identificarem mais, porque todos, em relação ao divórcio, todos têm um conteúdo muito bom. Tem um livro muito bom do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que ele é um volume único, Direito Processual Esquematizado, que traz tudo ali bem de uma forma mais sintetizada. Então, há livros para todos os objetivos. Pega uma doutrina mais aprofundada, depois pegue um livro mais esquematizado para vocês, né, firmarem o conhecimento de vocês em relação a esse conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, entrem em contato via e-mail, vocês têm meu e-mail, entrem em contato pela plataforma, pelo chat, e nós também teremos o nosso momento, o nosso encontro de esclarecimento de dúvidas dentro do das nossas ferramentas que a gente tem utilizado. A gente sempre disponibiliza os links para acesso e teremos um momento específico com vocês em tempo real
para esclarecimento de dúvidas em relação a esse conteúdo de hoje, que é o divórcio. Então, anotem as dúvidas de vocês e nas próximas aulas nós teremos esse momento aí para a gente poder fazer esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por terem assistido essa aula de divórcio, que é uma aula extremamente importante dentro dos procedimentos especiais. E anotem as dúvidas para a gente poder esclarecer, tá? Continue seguindo aqui no canal as nossas aulas, todas as nossas aulas serão inseridas no canal, vão acompanhando e estaremos aqui sempre presentes, levando esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos.